Eu sou Isabel Cristina Eu sou Ricardo Mártir e e juntos juntos apresentamos apresentamos o o Plano Plano Podcast. Podcast. Muito legal, hein, Cris? Legal, né, Ricardo? Bom, hoje a gente quer falar sobre um assunto que com certeza muita gente vai se identificar, né? Hoje a gente quer falar sobre o medo. Não é o fracasso, né, que nos desanima, não é o fracasso que nos põe medo. Às vezes é o simples fato da frustração de ter vivido já em algum momento algo que foi desagradável e a gente, às vezes, tem medo de tentar de novo e se machucar e sentir aquela dor toda novamente. Hoje a gente quer deixar com você que já passou por algum momento que foi desconfortável. Às vezes você pensa que fracassou no seu trabalho, você fracassou na sua maternidade, na sua vida familiar, ou até mesmo com um amigo ou um colega seu. E às vezes pode ser que por você ter falhado em algum momento, você ainda continua trabalhando com desculpas maravilhosas para não ir adiante nos seus projetos. Não é verdade, É Ricardo? verdade, Cris. E o grande problema é o medo de ter medo. Sabe por quê? É quando a pessoa ela já vem com uma bagagem. Você traz uma bagagem, uma vivência que você já teve, uma experiência ruim que você viveu. Então você já tem um medo nessa bagagem. Então você fica com medo de arriscar e aquilo te paralisa. E você não consegue passar para uma nova fase, você não consegue dar um próximo passo. Por quê? Porque você está com medo. Você não consegue nem chegar no próximo estágio, porque o medo te paralisa. Não deixe que esse medo te paralise, porque isso faz você perder inúmeras oportunidades, novos lugares que você viveria, novas experiências. Porque se você deixar o medo te dominar, meu amigo, minha amiga, acabou. Tá? Então não podemos deixar o medo Verdade. dominar a Esse gente. episódio, na verdade, ele não é sobre medo, né? Porque o medo a gente quer só medo. É sobre a coragem. É E não é a verdade. coragem de você vencer o mundo, mas é a coragem de você olhar para dentro de si e não se sabotar. A coragem de você vencer e desafiar o seu medo, porque todos nós temos medo de alguma coisa nessa vida. E quem disser que não tem medo, tá Tá mentindo. mentindo, com certeza. Nem que seja o medo de alguém roubar o seu picolé, É, o medo de alguém, mas você sempre tem medo de alguma coisa. Bom, e quando o medo de ter medo te paralisa, Ricardo? é Já passou por alguma verdade. situação assim? Não me paralisou. No meu caso, eu não tive opção, então eu tive que Hum. acelerar e vencer o medo. Mesmo com o medo, eu continuei. Tem alguma história que você já vivenciou e onde você foi obrigado a se desafiar de acontecer algo e você está com medo, mas você meio que se colocou à prova. Já teve algum tipo de história nesse teor para você? Teve, com certeza. Compartilha com a gente. Claro, com certeza. Teve uma história muito legal. Eu fui para um evento, estava trabalhando como vendedor, como representante comercial lá, e só eu estava naquele ambiente da empresa, não tinha mais ninguém. Chegou lá, tinha muita gente importante, era um evento muito grande, muito importante. E todo mundo estava preparado, os palestrantes que estavam lá. Do nada, pintou uma oportunidade, vamos falar assim, pintou uma oportunidade para mim, para eu estar lá partilhando do meu produto e estar palestrando, sem nada pronto, sem nada preparado. A única coisa que eu tinha era o portfólio da empresa, onde eu poderia partilhar na tela e falar sobre o meu produto. E eu não estava preparado em nada. O medo ali tomou conta de mim, Cris. O medo tomou conta de mim. Eu lembro que eu fui no banheiro, ajoelhei 10 vezes, orei a Deus, Senhor me ajuda, enfim. Mas eu não parei. Eu subi lá naquele palco e fiz o meu melhor, com medo mesmo, e no final tudo deu certo. Que ótimo. Eu tremia, suava frio, tinha hora que quase perdia o ritmo, mas eu estava acostumado com aquele produto, mas eu tinha medo porque era uma coisa nova para mim. Mas eu continuei, no final as pessoas vieram me parabenizar, porque eu fiz um bom trabalho, mesmo com medo. Então, assim, não pare, não deixe que o medo te paralise. E dali, depois daquele dia em diante, eu passei a viver uma nova fase da minha vida, porque eu já fui visto dentro da empresa
em outra condição. Então, eu aproveitei a oportunidade com medo mesmo e ali virou a chave da minha vida. Pode-se dizer assim. Legal. Na verdade, eu sempre digo que quando existem oportunidades para a gente tem que estar sempre preparado, né? Pode ser que você se prepare a vida inteira, pode ser que você estude muito, que você faça aulas de piano e nunca tenha oportunidade de tocar em um concerto, em um grande evento. Pode ser que você aprenda a falar inglês, italiano, francês e nunca tenha oportunidade de morar fora ou até mesmo de viajar para fora. Tá ótimo, maravilha, não há problema algum. Agora, se a oportunidade bater na sua porta, toque, 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 e você não estiver pronto, não estiver preparado, aí realmente é ruim. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava Aí você preparado. chora. Pois é, tem que estar preparado, porque dizem, né, que a oportunidade ela vai aparecer em qualquer momento. E para mim é o maior desafio, é quando a oportunidade aparece na tua frente e você não está pronta para agarrá-la de frente. Aí é complicado. E você sabia, Ricardo, que o medo, às vezes, ele vem disfarçado de uma autossabotagem? A gente se sabota porque você não quer dizer que você está com medo, que você sabe fazer aquilo ali, mas você tem vergonha, você é tímido, você não quer aparecer. E aí você começa a criar vários tipos de desculpas para você não dar a tua cara ao sol. Inclusive, eu tenho um jargão que eu sempre digo, né, para os meus vendedores, que é o seguinte: quem é bom em dar desculpas, não é bom em mais nada, É né? verdade. Eu não sei, essa frase não é minha, mas eu sempre falo sobre isso. Por quê? Porque a desculpa é um medo, gente, é um medo disfarçado. Você começa a dar desculpa todos os dias, todos os dias, todos os dias de algo que você nunca se prepara para fazer bem feito. Fica especialista em dar desculpa, né? Exatamente. Então, para mim, o medo, ele vem disfarçado de vários tópicos. E aí até eu fiz aqui uma colinha, que a gente precisa da colinha de vez em quando, né? Faz parte. De como o medo se disfarça. Por exemplo, procrastinação. Procrastinação é uma forma de você esconder o seu medo. Amanhã eu vou, amanhã eu faço. Por quê? Na verdade, você está com medo de ir. Você está com medo de iniciar. Não, segunda-feira eu começo a minha dieta. Porque você não está pronta para viver o novo. É o medo. Às vezes é o medo com a autossabotagem. Eu também tenho uma outra forma que eu falo, que é o perfeccionismo. Não, eu quero aprender melhor. Não, eu não vou fazer hoje essa palestra porque eu preciso aprender uma oratória bem feita, eu preciso ter todos os pontos ajustados para eu começar isso aqui. Então, o perfeccionismo, às vezes, ele te atrapalha. Porque eu nunca vi, Ricardo, na vida, ninguém ficar bom em algo que faz só de vez em quando. É verdade. Você precisa fazer com constância para você ficar bom, para você se tornar um especialista. Você precisa estar bom para poder você fazer isso, né? Ou também, amanhã eu compro, amanhã eu estudo, amanhã eu vou na autoescola. Sempre amanhã, amanhã, amanhã. E aí você acaba não fazendo para nada. Outra frase é a gente falar sempre assim: deixa eu me preparar. Já ouviu isso, Ricardo? Já, muitas vezes, com certeza. Então, deixa eu me preparar. Quando eu estiver pronta, preparada, aí eu vou. E é igual a gente aqui. A gente está gravando esse podcast É aqui. verdade. Se falar para você que a gente não está com medo, é mentira. Não, tem Só mesmo. que eu e o Ricardo, nós resolvemos vencer o medo, vencer a procrastinação, o amanhã eu faço e começar hoje, fazer agora. Geralmente, Cris, é verdade. As pessoas, elas costumam também colocar culpa em alguém. Sim, esse aí, no caso, é o medo quando você precisa da aprovação de outras pessoas. Já viu aquele tipo de gente que tudo que vai fazer, ele não tem. Eu falo que é o ser humano chuchu, profissional chuchu. Aquele profissional que pega gosto de tudo, menos dele mesmo. Né? Por quê? Porque se ele faz qualquer tipo de coisa e alguém dá uma negativa para ele, alguém que às vezes não é nem especialista no É assunto, dá uma verdade. opinião negativa, ele já se retrai e não tem coragem de avançar e ir em frente, né?
esse tipo de pessoa também faz isso por medo. Ele precisa da aprovação de todo mundo. Tipo, eu tô namorando uma pessoa. Todo mundo tem que falar que aquela pessoa é linda, é maravilhosa, que aquela pessoa é isso e aquilo. Esse tipo de ser humano é uma pessoa que precisa de aprovação. Sim. Eu vou fazer uma faculdade de direito, por exemplo. Mas ele quer ouvir 4, 5 pessoas falando que ele está fazendo uma escolha assertiva. E não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ver o que pulsa no nosso coração, o que que faz a nossa alma gritar, o nosso desejo. Porque quando você faz as coisas com paixão, com vontade, Sim. pode ter certeza que tende a dar certo. Os feedbacks são muito importantes. Então a gente tem que ouvir sim as pessoas falarem, porém temos que examinar, analisar. Sabe porque às vezes, como a própria Cris falou, tu está namorando com uma pessoa e você precisa de vários feedbacks de várias pessoas falando que aquela pessoa é bonita. O gosto é seu ou é daquela pessoa que está te dando opinião? Você vai ouvir a opinião dela, isso é normal, um feedback que ela está te Sim. dando. Porém, se esse feedback vai ser construtivo para você ou destrutivo, é você que vai analisar. Você que vai pegar o que é bom, vai colocar na sua bagagem e vai somar. O que é ruim, você vai pegar e vai jogar de lado. Verdade. É como se fosse aquela fruta que está estragando dentro da cesta. Então, para aquela fruta não entrar na tua cesta e não te contaminar, você pega ela e bota de lado, coloca só as frutinhas boas que você vai consumir, que são os feedbacks que você precisa para seguir a vida adiante. Pois é, eu tenho 3 filhos, né? São adultos já os meus filhos. E sempre a gente teve uma relação muito boa, e principalmente com o meu filho do meio. E quando ele começa a namorar alguém, né? Já tem quase 4 anos que ele está com a mesma namorada, minha nora linda, Adriane, curitibana. Então, assim, sempre me pergunta, mãe, o que que você achou? Isso é normal, né, gente? E eu sempre, a minha resposta é a mesma. Olha, quem vai namorar é você, quem vai casar é você, então é você quem tem que saber o que você acha. Eu posso dizer o seguinte: se é uma boa pessoa, se eu gostei da pessoa, se eu achei que aquela pessoa tem uma índole boa, isso eu posso dizer. Agora, quem vai ficar é você. Então, gente, a gente tem que parar, às vezes, de querer ouvir a opinião dos outros. E quando eu digo isso, não é só na nossa vida sentimental, não é só na nossa vida pessoal, nem familiar, não. É no nosso trabalho também. Você já percebeu, Ricardo, que tem muita gente que sabe a receita de tudo, né? Mas às vezes não chegou e não está no lugar onde você quer estar. Sim, E quer ditar regras, dizer o que está certo, o que está errado, como você deve agir, como você tem que fazer ou deixar de fazer. E isso às vezes muito me preocupa, porque ninguém é bom sozinho. é verdade. A gente sempre vai precisar de alguém para chegar a um determinado lugar. Eu costumo imaginar, a Bíblia diz, né, que nós somos como árvores, né? Aquele homem que era cego, quando Jesus abriu a visão dele, olha, eu mudando já para a Bíblia. Mas quando Jesus abriu os olhos dele e perguntou o que ele estava vendo, ele disse que via pessoas como árvores. E realmente é o que nós somos, árvores frutíferas. E aí, na minha visão hoje, eu digo que no mundo profissional, principalmente, mas eu faço isso muito também na minha vida social, eu me considero como ponte. Porque eu gosto de conectar as pessoas, eu gosto de ligar uma pessoa. Se eu conheço alguém que é legal, bacana, eu quero apresentar para todo mundo, eu quero que todo mundo conheça. Por quê? Porque quanto maior for o seu ciclo de amizade, melhor para você. Embora a ciência diga com muita propriedade que nós somos a média das 5 pessoas que convivemos. As 5 pessoas que você convive são as pessoas que você vai mais se parecer com elas. Por quê? Porque a gente acaba pegando gestos, a gente acaba pegando o vício de linguagem das outras pessoas. E é muito bom isso, É verdade. porque o que falta no Ricardo, por exemplo, né, eu acrescento. E o que falta em mim, o Ricardo também acrescenta. Isso eu estou dizendo no âmbito profissional, porque a gente trabalha juntos. Então, às vezes, ele mesmo chega e dá feedback. Cris, eu acho que esse cliente você devia fazer assim, assim, assim. E olha que eu
Tenho 28 anos de estrada com vendas, domino esse produto, mas o novo também é interessante para mim. Ninguém é bom sozinho, É verdade, né? Cris. E eu também absorvo também, né? Exato. Muitos feedbacks que a gente troca, os conselhos que você me dá dentro da tua expertise, dentro dos produtos que você já trabalhou até hoje, dentro das experiências que você teve. Então é muito importante que você também, falando de pessoas, que você esteja conectado, como a Cris falou, com as 5 pessoas ali, que você possa ter um crescimento, ter uma coisa boa para absorver. E as pessoas que você acha que não vão te levar para cima, e se você puder ajudá-las de alguma forma, ajudar elas de alguma forma, você chegue lá e faça. Ajude de alguma forma, porque você ficar paralisado, não existe você estar num ambiente, você estar numa empresa, num bairro, enfim, numa família, e você não dá o teu máximo. Porque, ó, Cris, muitas pessoas hoje em trabalho, em qualquer coisa, elas fazem o normal, o padrão. O padrão já é obrigado a fazer o padrão. Só que você tem que fazer a excelência, você tem que estar no topo, você tem que chegar na excelência, porque pessoas vão te ver como exemplo e vão seguir, e vão absorver um pouquinho do que você tem, e também você vai absorver o que elas têm para te passar. Isso aí é normal dentro da vida, né? Dentro da roda da vida, digamos assim. Verdade. E o medo, Ricardo, ele tem uma função, tá? O medo ele tem a função de te proteger. Ele não pode te paralisar. Porque tem pessoas que às vezes deixam o medo paralisá-las. Então, elas deixam de fazer várias coisas, tipo andar de avião. Eu sou uma pessoa que eu não gosto, eu tenho medo de andar de avião. Todas as vezes que eu viajo, é o momento que eu acho que eu sou mais crente. É o momento que eu, nossa, ali, se Jesus voltar, eu acho que eu vou pro céu na hora. Porque a hora que eu vou, se eu tenho 10, 12 horas de voo, 8 horas, 1 hora, 40 minutos, seja lá o tempo que for, gente, eu vou orando o tempo todo. É o tempo todo orando, ó, o Salmo 91, ora o Pai Nosso, sabe? O tempo inteiro. Por quê? Porque eu tenho medo, só que eu não posso deixar o medo me paralisar. O medo, ele, às vezes, ele nos protege de algumas coisas. Por exemplo, se eu sei que eu, por exemplo, tenho algumas coisas que o medo me paralisa. Eu não gosto de rodas gigantes, eu não gosto dessas coisas, né? Montanha-russa, nada disso, eu não gosto. Porque eu tenho muito medo. Mas tem coisas que eu enfrento mesmo com medo. E eu tenho amigas que não viajam de avião, que nunca viajaram, não vão para fora, simplesmente por medo. Aí o medo vira o quê? Uma prisão. Porque você deixa de fazer coisas por causa do seu medo. Então, a dica que eu dou para você também nesse dia hoje é que você use o medo para te proteger. Usa ele para te proteger de algumas coisas, né? Tipo hoje, as redes sociais. As redes sociais é uma ferramenta que nós devemos ter cuidado para manusear. Devemos ter cuidado para usá-las, inclusive mulheres solteiras. Mulheres solteiras que hoje acho que o mundo está um pouco mudado, o mundo está digital, mas nós ainda somos analógicas. Então, o que eu quero dizer com isso, cuidado com quem você conhece via internet. A gente está vendo exemplos o tempo inteiro. Então, aí você já não é um prisioneiro, mas você vai ter uma proteção, que é o medo de você não passar por situações que outras mulheres já passaram. O medo, Cris, conforme você falou, o medo, ele, vou só acrescentar, o medo ele tem dois lados, né? Uhum. Conforme você falou, eu não gosto de montanha-russa, de roda gigante, por quê? Porque você sabe que ali tem uma possibilidade de você se machucar. Sim. Então, esse medo, ele te paralisa, mas de uma forma boa, porque você não quer colocar a sua integridade física em risco, né? Pode ser que você vá ali, pode ser que se machuque. Sim. Agora, um exemplo que seria das suas amigas. Tem amigas suas que não viajam, têm a condição de conhecer o mundo todo, Sim, tem. né? Não viajam por medo de avião. Então também perdem uma oportunidade boa de estar conhecendo lugares novos, culturas novas, novos ambientes, novas pessoas, né? Novas culturas, como já falei. Então, assim, ele tem esses dois lados, medo. Então é bem complicado, mas como você falou, a gente na verdade está falando de coragem, né? Verdade. Eu acho que a gente tem que ser um pouco corajoso em tudo na vida, né? Gente, mas se eu falar, eu tenho medo de barata, tu acredita? Eu Sério? tenho horror a barata, horror. Eu morava em Salvador, né, quando a minha filha era bebê ainda. E eu lembro que uma vez a gente estava saindo e o pai dela estava com ela no colo.
fui fechar a porta. Nisso que eu fui fechar a porta, uma barata veio voando e eu rasguei o vestido todo na porta de casa por pavor, terror sobre baratas. Então, quem me conhece, quem convive comigo, quando sabe que tem alguma coisa por perto, se alguém falar para mim assim, cuidado, não se mexe, eu já saio correndo, porque eu já sei que é uma barata. E eu tenho pavor. E quando eu falo que o medo, ele paralisa a gente, que o medo também nos ajuda, eu lembro que dos meus 3 filhos, a mais velha e o do meio tinham mais cuidados, eram mais cuidadosos, né? Tinham um pouco de medo de algumas coisas. O meu filho mais novo, caçula, não tinha medo de nada, Ricardo. É mesmo? Lohan não tinha medo de nada, 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 nada. E aquela coragem dele me dava medo. Porque qualquer coisa ele colocava a mão, qualquer bicho, ele não tinha medo de nada. E isso também há um conflito, né? A gente tem que ter uma dosagem. Por isso que eu digo que o medo, ele não só, ele é uma proteção para você, né? Mas o medo, ele também te guarda de passar por determinadas coisas. É verdade. Dando sequência, Cris, você imagina, a gente está falando de família, de crianças. Imagina a criança que nunca tomou uma palmada. Ela nunca sentiu uma dor de uma palmada. Então, você imagina uma criança que nunca tomou uma palmada, uma criança que nunca caiu, nunca ralou o joelho, nunca sentiu uma dor, nunca, exagerando aqui, quebrou uma perna, um braço, enfim, se machucou de alguma forma. Se uma criança ela passa uma vida sem isso, então ela passa uma vida sem medo sobre isso. Então ela não tem medo de nada. Né? Na cabeça dela ela é um super-herói, ela se torna um adulto super-herói. Então imagina, vai à frente de tudo. Então ela vai passar na frente de um carro, um exemplo bem lunático, né? Bem maluco. Passa na frente de um carro e não vai tomar uma pancada. Se ela tomar uma pancada, ela não vai saber se vai se machucar ou não. Porque se ela nunca teve uma experiência de uma queda, uma pancadinha, ela nunca vai entender os riscos que tem na vida, os medos que nos protegem, né? Os medos Verdade. que nos protegem. Então isso é bem preocupante nesse Agora, caso. como identificar o medo assim na nossa vida? Às vezes tem pessoas que têm medo, medo de vender, medo de falar em público, medo de andar na rua, andar de trem, né? Tem pessoas que têm medo de fazer um contato com alguém novo. Sim. Existem medos de diversos tipos. Agora, como que a gente identifica o medo dentro da gente, né? Você sabe como que você consegue identificar do que você tem medo? Assim, acho que para a gente identificar o medo que está dentro da gente, são algumas experiências que a gente já teve, né, que criam um sistema de autodefesa. Sim. Então ali você consegue identificar, acho que é uma das chaves, né? Que você consegue identificar o medo. Exemplo, tem pessoas, falando sobre até mulheres mesmo, que talvez tenham sido violentadas quando pequenas ou adultas, elas criam um medo de relacionamento. Então é uma coisa bem séria, bem complicada. Então ali já é um sistema de autodefesa. E essas pessoas têm muita, muita dificuldade de se envolver com pessoas na vida e às vezes não vão ter nunca mais um relacionamento, É. infelizmente, por terem vivido uma questão dessa, que gerou medo, um pavor, um pânico, né? Bem complicado, né? Esse tema, se a gente fosse falar desse tema aí, ia dar pano para manga. Então vamos deixar isso quieto. Deixa quietinho. Eu, às vezes, percebo porque quando eu tenho algo para fazer que me dá um certo temor, meu coração acelera, vem a ansiedade, sabe? Tipo, E o que te dá certo? Te cortei, desculpa. não me cortou, mas assim, o que me dá medo hoje, assim, eu tenho os meus filhos, então o meu coração acelera, principalmente quando a minha filha está muito tarde, ela não chegou em casa ainda, eu tento falar, não consigo. Isso é algo que me deixa bem desesperada, né? Meus filhos, quando eu também perco o contato de alguma forma, eu acho que isso toda mãe tem, né? Gera uma certa ansiedade quando você não sabe que está em casa, o barulho da chave entrando. Eu via essa frase, eu falava assim, ah, gente, que coisa, né? Ah, quando eu era jovem, adolescente, coisa, a mãe só consegue dormir quando o filho está em casa. E hoje eu vivencio isso com muita maestria, né? Eu faço isso muito bem. Eu não consigo dormir enquanto os meus filhos não estão em casa. Mas quando eu estou diante de qualquer situação que me dá medo,
meu coração acelera. Só que eu aprendi a lidar com isso. Eu aprendi a ressignificar algumas situações e enfrentar o medo. O medo de não dar certo, de passar vergonha, o medo de, ai, poxa, tentei e não foi. Hoje eu aprendi a ressignificar essas coisas, porque eu acho que só é fracasso quando você não aprende nada com a lição, né? Houve uma época da minha vida em que eu estava insatisfeita no trabalho, na última empresa que eu passei agora, fiquei 2 anos e um dia, eu estava insatisfeita e ali eu estava pedindo a Deus uma direção para que eu saísse da empresa. E com medo de sair e com medo também de não estar dando o resultado que esperavam-se de mim. E eu sabia que algumas coisas não estavam certas ali, mas eu falei, eu vou ressignificar isso. Eu vou sair, vou montar de novo a minha loja, o meu escritório, e aqui estou eu, para a honra e glória do nome de Jesus. Glória a Por quê? Deus. Porque eu ressignifiquei o medo, eu aprendi com aquela situação. Que não sempre, nem sempre vai dar certo. Mas quando dá errado, você reclama, fica prostrado, ou você se levanta e começa tudo de novo? Porque aí é onde que está a diferença, quando você se levanta e você faz melhor do que você fez da primeira vez. Cris, a gente deveria ter a falta de medo que um adolescente tem, digamos assim. Que o adolescente, eu lembro quando eu era adolescente, eu não tinha medo de nada. Eu lembro que eu namorava uma menina, para eu chegar na casa dela, eu saía tarde e eu tinha que andar, pegar um ônibus, enfim. E aquilo ali para mim era tranquilo, eu não tinha medo, Hum, porque o adolescente é muito corajoso, né? sim. É uma coragem. É, e quem sofre são os pais, né? Igual você está falando, ah, minha filha não chegou em casa. E às vezes quando chega, mas por que que não foi dormir já? Pelo amor de Deus, não sei o É. que lá, Um tá tudo bem. adolescente assim, gente, às vezes ele só não tem coragem de acordar cedo, né? É, Mas dorme que é uma maravilha, né? desbravar o mundo é com ele É mesmo. verdade. Bom, Ricardo, como enfrentar e romper esse ciclo, né? Enfrentar o medo de fazer as coisas. Eu acredito que sejam com pequenas ações diárias, né? Você indo devagar, você tentando entender a situação, estudar. É lógico que a fé ajuda muito você a vencer qualquer tipo de situação. Eu digo isso porque eu sou fruto disso. Sempre quando eu estou em situação desafiadoras, o que que eu faço nesses momentos? Eu coloco a minha fé em prática. Porque aquilo que eu não posso fazer, eu tenho um Deus que faz. Então, em tudo na vida, eu não faço nada, nada sem antes pedir a direção de Deus. E até no meu trabalho, gente, eu trabalho com venda de consórcio. Você sabe, né, Ricardo? Sim. Eu trabalho com venda de consórcio e eu tenho a prática de sempre orientar meus clientes e de todos os dias orar no caderno, que eu ainda. Gente, eu não sou totalmente digital, né? Eu ainda sou bem analógica. Então, eu anoto todos os meus clientes e ali eu estou sempre orando e colocando a fé em ação. Porque quando eu não posso fazer mais nada, aí é a hora de Deus entrar em ação na minha vida. É verdade, é verdade. E às vezes a pessoa tem que continuar com medo mesmo, né, Cris? Continua andando com esse medo, porque talvez esse medo não vai desaparecer. É. Até porque, Ricardo, quando a gente fala de como enfrentar o medo, hoje a gente tem várias ferramentas. Hoje a gente tem redes de apoio como coach, né? É Mentorias, verdade. a gente tem também os psicólogos, psicanalistas. Eu mesma já fiz tratamento com psicólogo. E quando eu tive uma depressão muito forte, alguns anos atrás, quem me ajudou muito foi o coach. Eu conheci o coach através desse problema. Eu tive uma depressão muito séria, profunda, e quem me ajudou a virar essa chave foi um psicólogo. Que, aliás, é um amigo meu que a gente vai trazer para bater um papo aqui, que é o Marcelo Antunes, Vai ser né? um prazer, Marcelo, vai ser um um prazer. abraço no seu coração se você estiver me ouvindo. Então, hoje a gente tem essas redes de apoio, mas outrora que não tínhamos, a gente tinha que enfrentar com a cara e a coragem, né? Era CC, cara e coragem, cara e coragem. Bom, para a gente não se estender muito, Ricardo, qual a mensagem que você deixa? Que mensagem você deixa hoje para quem está nos ouvindo no podcast? Bom, talvez o medo nunca desapareça, como eu citei antes. Mas a vida que você quer, ela está exatamente depois dele, depois do medo. É isso aí.
continua da forma que está. Com medo ou sem medo, vá adiante, vá além, porque você vai chegar a novos lugares, a novas possibilidades. Ali você vai ter novas visões. Não deixe com medo de paralise, porque ó, aquelas pessoas que pararam e você continuou, mesmo com medo, você está na frente delas, tá? Você está na frente delas. E para você que gostou muito desse episódio aqui, comigo e com a Cris, indico que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que estão aí do outro lado. Compartilha suas ideias, perdão. Fala das suas ideias, dos seus medos, como você conseguiu se libertar desse medo. Mesmo com medo, você continuou, não parou, foi além, foi adiante, foi fora da curva. O medo não te parou. E é importante você compartilhar, Cris, porque Porque quem quem compartilha, compartilha multiplica. multiplica.